Vamos ver como que o personagem político olha para o passado recente. O ministro Edson Fachin, houve um encontro depois desse pronunciamento do Bolsonaro que nós reproduzimos para que vocês formem a própria opinião a respeito das palavras do presidente. Houve um encontro no STF. Vários dos ministros do STF estiveram lá. Bolsonaro participou, Paulo Guedes também acompanhou. Foi grande o número de pessoas que estavam ali. E aí, na saída, o ministro Edson Fachin foi abordado por repórteres e disse que ouviu de Bolsonaro o verbo acabar, conjugado no passado. Vamos ver esse pedaço. O presidente da República utilizou o verbo acabar no passado. Ele disse acabou. Portanto, olhar para frente. Por isso que eu dei esse tom olhando para frente, Cromar. Acabou mesmo para o Bolsonaro? Olha, eu creio que no ano de 2022 acabou para o presidente Bolsonaro porque ele perdeu a eleição. Agora, vou usar uma frase aqui, uma expressão do Caio que eu achei muito boa, que é a ideia de enraizamento. O que Bolsonaro tem mostrado aqui é que muito possivelmente no curto prazo não há alternativa para uma direita sem Bolsonaro. E isso nos leva, mesmo que a gente parta do princípio aí que a Raquel também levantou de que Bolsonaro representa uma extrema-direita, essa extrema-direita tem votos. E esses votos são necessários para fazer política, né? E basicamente, então, mesmo que tenha acabado o mandato agora, ou que ele vai acabar no fim deste ano, o bolsonarismo subsiste. E essa subsistência é aquilo que lança para Bolsonaro e para os seus apoiadores mais próximos a perspectiva ou a expectativa dentro desse cenário que foi desenhado agora pelo Caio de um retorno ao poder, né? Porque me parece que fica muito claro com um desenho e um relativo isolamento de forças políticas que o bolsonarismo sofre nesse exato momento em fim de governo, de que não tem uma outra alternativa para esse momento que não seja aquela traçada pelo texto constitucional. Raquel, vamos andando agora um pouquinho na direção daquela primeira indagação sobre o papel do Bolsonaro no que a gente está vendo nesse momento no qual estamos falando. Ainda tem dezenas e dezenas de bloqueios nas ruas. Qual a responsabilidade política dele e como ele abordou essa questão no pronunciamento de 2 minutos? Ele foi propositalmente dúbio, né, William? Em que ele enaltece o direito de ir e vir, mas não pede diretamente os manifestantes de ir para casa, em que ele não parabeniza o presidente eleito, né, não reconhece a derrota, mas diz que joga pelas 4 linhas da Constituição. E eu digo que ele foi propositadamente dúbio porque ele precisava falar para 2 públicos. Para um público institucional, os setores produtivos que estavam pedindo a ele um posicionamento que reconhecesse a derrota, que falasse e trouxesse normalidade para a economia. Os prejuízos já estão começando e não tão pequenos. A gente tem relatos de diversos setores já afetados, faltando peça, faltando ração, empresas parando o turno. Então, existia uma grande pressão dos setores produtivos sobre os políticos e dos políticos sobre Bolsonaro, do judiciário sobre Bolsonaro, para que ele viesse a público e falasse. Agora, o posicionamento dele é propositadamente dúbio porque ele deixa a margem para que os seus apoiadores entendam que eles precisam resistir. E muitos deles entenderam dessa forma. A gente vê isso nos grupos bolsonaristas, a gente vê isso na reação que nossos repórteres captaram na rua, em que a fala dele é transmitida e as pessoas aplaudem e dizem que vão continuar. Então, ele jogou habilmente num manifesto curto com esses 2 públicos. Por que a reunião no STF depois, Caio? Perdão, desculpa, Wagner. Eu vou repetir para você, desculpe, foi muito rápido, era quando a Raquel ainda estava concluindo. Qual o seu entendimento dessa reunião posterior ao pronunciamento do presidente no STF? Ele, a presidente do STF, vários outros ministros do STF e vários dos aliados de Bolsonaro ali. William, minha avaliação, houve 2 reuniões, eu vou explicar melhor, mas houve 2 reuniões do presidente com o Bolsonaro. Quer dizer, na verdade, uma não houve, a que ele gostaria que houvesse antes do pronunciamento. E aí, ali sim,
eu penso que seria uma reunião na qual ele faria críticas, seria no campo de jogo dele, porque seria no Palácio da Alvorada. Ele convidou ministros do Supremo para irem até lá. Ele muito provavelmente talvez buscasse algumas garantias sobre esse que é o grande receio dele, que é ser preso, ou mesmo o filho, Carlos Bolsonaro, também ser preso quando deixar o poder. Essa é uma, né? A reunião que ele gostaria que fosse feita no Alvorada, com uma agenda dele. Como ele teve que se deslocar para o campo, digamos assim, do adversário, nessa reunião, que durou 1 hora, pelo que eu levantei também, é uma reunião em que ele declarou ali o que ele não declarou à imprensa. Ele disse que acabou, bola para frente, o governo está acabando, foi uma reunião muito cordial, institucional, né? E que quem deu o recado, né, foi o dono, quem tinha o mando do jogo, né? Pelo que eu levantei, o próprio decano, Gilmar Mendes, deixou claro, mais uma vez, porque já havia dito em outras ocasiões, que o Supremo não faz política partidária. A Rosa Weber, presidente do Supremo, agradeceu a manifestação dele sobre os piquetes, né, que ele desautorizou, né, lembrou que deu uma Constituição para ele quando ele tomou posse, que ele cumpriu a Constituição. Ou seja, teve a reunião de fato, que não foi a reunião que o Bolsonaro gostaria, mas foi a reunião que de fato ocorreu, porque aquele gostaria que ele ocorresse seria antes, no Alvorada, em que ele passaria o recado principal. Ele no Supremo, ele mais ouviu do que falou. Participantes dessa reunião a qual você se refere, Caio, relataram sim essa postura do decano, do ministro Gilmar Mendes, dirigindo-se a Bolsonaro e dizendo que, na interpretação dele, do decano Gilmar Mendes, o STF teria agido sempre em prol da governança e tentando ajudar, que é exatamente o contrário do que o Bolsonaro diz. E participantes, eu perguntei a um dos participantes, quando houve esse trecho do diálogo, qual foi a cara do Bolsonaro. Me disseram que ele estava muito à vontade, tinha feito, inclusive, várias piadas de teor futebolístico. Agora, a reunião a qual você se refere que não aconteceu, teria sido uma reunião na qual, de forma sutil, porém assim foi interpretado por ministros do STF, o Bolsonaro teria sugerido: vamos limpar e acabar esse passado e olhar para o futuro. Isso foi interpretado por alguns como alguma salvaguarda para mim, o que eles consideram absolutamente impossível. Creomar, passando para você a bola agora, já que estamos fazendo metáforas futebolísticas que a Raquel em geral detesta. Vamos dizer, esse entendimento, que é o que parece que o Caio sugere que houve entre o STF e o Bolsonaro, deixa a gente prever, eventualmente, um pouco mais de paz de espírito do Bolsonaro, porque ele tem medo, por ele e pela família, em relação a processos judiciais. William, esse me parece que é um ponto excelente, e eu vou aproveitar aqui um recorte dessa fala muito boa do Caio e dizer o seguinte: nós temos aí que provavelmente Bolsonaro tem experienciado de domingo para cá o choque de duas situações, né? Aquilo que ele desejaria e aquilo que de fato tem acontecido. Bolsonaro desejaria, do domingo para cá, que possivelmente muitos dos seus aliados que foram eleitos com seu apoio, como, por exemplo, o próximo governador de São Paulo, ou mesmo Arthur Lira, mantivessem a mesma sintonia que ele em termos de silêncio para os resultados da eleição e fizessem uma fala articulada no mesmo sentido. Mas aí, como foi muito bem dito aqui no início da nossa conversa, a política tem elementos de pragmatismo. Então, muito rapidamente, Zema reconheceu o resultado, muito rapidamente, Tarcísio reconheceu o resultado, muito rapidamente, Lira reconheceu o resultado, e isso vai, em algum sentido, tirando o Bolsonaro de uma posição de conforto, porque tudo isso que a gente conversou até aqui só funciona em termos de cenarização para um eventual retorno à presidência da República se esse caminho não estiver entremeado de campo minado. E o campo minado são as ações judiciais e o risco daí derivado. Me parece que agora Bolsonaro tenta usar esse artifício do voto e do apoio popular para negociar algum tipo de saída. E aí, já que a gente está falando um pouquinho de análise de discurso, eu acho que é sempre muito importante buscar quantas vezes Bolsonaro fez menção ao caso da ex-presidente da Bolívia, a Janine Áñez, que após a presidência, em uma situação muito
complicada, que foi aquela saída de Evo Morales, acabou indo para a cadeia. Então, Bolsonaro tem isso na memória, ele tem na memória, como um homem muito inteligente, que o Brasil é um país de revanchismos em determinadas situações. O próprio sucessor de Bolsonaro teve essa experiência. Então, me parece que a busca ou a expectativa por ter uma solução apaziguada tem como confronto um dado da realidade, que é Bolsonaro perdeu uma eleição e a cada dia que passa ele tem menos poder e menos espaço de negociação. Raquel, conversando hoje, como você faz também, todos nós aqui, o Criomar, o Caio e eu, a gente fica pendurado no telefone conversando com as pessoas, procurando, claro, obter informações também de primeira mão. Elas começaram o dia muito tensas e terminaram o dia achando que podem respirar aliviadas. Será? Vai depender das ruas, né, William? A Polícia Rodoviária Federal parece estar conseguindo diminuir os bloqueios. A gente ainda vai precisar acompanhar um pouco como é que a PM vai agir, se essas manifestações vão acabar se dissolvendo mesmo por falta de liderança. É a expectativa de todo mundo, depois de ter conseguido que Bolsonaro fizesse essa fala mesmo que dúbia, e é interessante porque esse entorno do Bolsonaro sempre dá um certo desconto para ele, né? Sempre diz, ele fez do jeito dele. E esquece um pouco da responsabilidade institucional que ele tem. Hoje parece que está tendo um acalmar dos ânimos para tentar resolver a situação. Mas será que esse episódio não vai ter consequências? E aí eu digo consequências de investigação mesmo, porque precisa ser melhor apurado as responsabilidades dos superiores, do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal e, eventualmente, até do próprio presidente nesse sofrimento todo que o pessoal passou nas estradas aí nesses últimos dias.